Muito bem, sejam todos bem-vindos. Feliz dia no planeta Terra. Estamos aí com mais um encontro, TOTUS, e esse encontro é bem especial, todos são, mas esse é bem especial porque no nosso encontro passado, eu deixei aí um para casa no fim de semana com uma atividade de conexão, de reconexão com a criança divina. E foi muito lindo ver esse movimento de cada pessoa que fez, que se conectou. Eu recebi algumas mensagens no privado, falando sobre a experiência que teve com essa prática, uma prática terapêutica. E hoje nós vamos falar do campo quântico. Hoje eu vou falar mais do campo quântico, a aula toda vai ser do campo quântico, para que você saia daqui hoje, dessa aula hoje, com uma compreensão mais ampla a respeito da cura, como que a cura se dá, como que a cura acontece, tá bom? E vai ter um momento que eu vou também abrir para perguntas, tá? Agora, antes de começar a falar, então, a entrar no tema da nossa aula, eu vou pedir para as pessoas que fizeram a inscrição no TOTUS até o dia 5 de maio, me enviem mensagem no privado, tá? Para a gente ir agendando as sessões bônus, tá certo? Para a gente conversar, fazendo essa nossa agenda. Eu sei quem são, mas eu vou deixar que você, no seu tempo, no seu ritmo, né, dentro da sua necessidade, tá bom? E falando comigo, tá certo? Para a gente agendar as sessões individuais que tem aí de bônus. Bom, aproveitando, vocês também receberam como bônus o curso Cura Energética Arcturiana. O nosso próximo vivo será dia 10 de julho, tá? Então, coloquem aí na agenda de vocês, para que vocês participem desse encontro ao vivo, tá bom? Que ele vai ser gravado, vai ficar disponível, mas se puder assistir ao vivo também, quem sentir esse chamado, tá? Então, hoje vamos falar de cura. Cura. Para compreender, trazer essa compreensão para o campo do pensamento, né? Então, vamos lá. Praticamente toda aula, todo encontro, eu recordo, né, para quem está me ouvindo, que o campo quântico, fazemos parte desse campo maior, do campo quântico, e ele está sempre se comunicando com a gente, e nós estamos sempre nos comunicando com ele. E como que nós nos comunicamos com o campo quântico? Através da frequência dos nossos pensamentos, através da frequência do som da nossa voz, das palavras que usamos. Cada palavra tem uma assinatura energética. Cada som tem uma assinatura energética. Cada pensamento tem uma frequência energética. Cada sentimento tem uma frequência energética. Cada emoção tem uma frequência energética. Essa é uma parte muito importante para a compreensão, porque ela vai nos ajudar naquela nossa primeira tarefa do observador, de se colocar como a consciência observadora. Observadora de quem? Do outro? Não, jamais. A não ser, é claro, que você esteja no lugar como canal, como terapeuta, e o campo da pessoa para auxiliá-la.
para fazer as perguntas, para trazer esclarecimento para ela, tá bom? Então, a importância, repetindo, a importância da aula de hoje, qual é a intenção da Rejane hoje na aula de hoje? Ampliar a percepção de cada um aqui presente, tá? Para que definitivamente compreenda com todo o seu ser, não só com a mente, que a mente mente, com todo o seu ser, que a todo momento estamos nos comunicando com o campo quântico. Quem é o campo quântico? A inteligência divina. Deus, Pai, Mãe da criação. E nos comunicamos através da frequência que o nosso pensamento emite, da frequência que a nossa fala, o nosso som emite, da frequência dos nossos sentimentos, da nossa emoção. Não, filha, sem participar da aula hoje. Então, nós temos aquela primeira atividade que foi feita lá na nossa primeira aula da imersão, do observador. Então, quando estamos pensando, estamos emitindo uma frequência, por isso a consciência do observador. O que eu estou pensando? Normalmente, quando a pessoa ainda não se conectou com a jornada dela de expansão, ou ali no início da jornada dela de expansão da consciência, a pessoa não está pensando, ela está reproduzindo programas. Vou repetir. Existe o pensamento nosso intencional, intencional, onde intencionamos as nossas realizações, as nossas curas, as nossas questões, e existe o pensamento automático da programação, que recebemos ao longo da nossa jornada. Por isso, aí a consciência, o observador, essa consciência que ela observa, ela vai fazer esse discernimento. E com a prática, cada um vai saber. Eu prefiro entregar para cada um aqui a base, o fundamento. Por que isso? Porque em qualquer situação que vocês estiverem, vocês vão resolver. Vocês compreendendo a base, o princípio de como funciona o campo quântico e a sua interação com o campo quântico, você está apta e apto a resolver, a dar resolução para todas as suas questões. Porque, normalmente, o que é mais comum, um curso onde fala como resolver determinada situação, não é isso? Vamos resolver a questão da prosperidade, vamos resolver a questão dos relacionamentos, vamos resolver a questão das vidas passadas. Rê, tem algo de errado nisso? Não. Não tem problema. Agora, o TOTUS é a egrégora que traz você para o fundamento, para o princípio, para essa intimidade de reconexão com o autodomínio da sua vida.
A autorresponsabilidade, porque o autodomínio e a autorresponsabilidade, eles caminham juntos. E quando acontece, por exemplo, uma situação desarmoniosa na nossa vida, então vamos falar assim, antes do TOTUS tem uma reação, depois do TOTUS tem a ação. A reação é ficar chateada, ficar se perguntando por que aconteceu aquilo, o remoer, o ressentimento. Pós-TOTUS, compreendemos, vamos compreendendo, alargando essa compreensão, expandindo essa percepção, para compreender que eu trouxe essa situação pela minha frequência, frequência do pensamento, frequência das palavras, frequência dos sentimentos e das emoções. Esse autocuidado diário, ele vai expandindo também esse potencial interno que temos de mudança, de transformação. Essa parte dessa introdução ela é importante porque hoje nós vamos falar de cura. Existem muitos preconceitos. O que é um preconceito? É um conceito prévio. Então, o pensamento, ele vive cercado de conceitos prévios, que são o quê? Informações que ao longo da vida nos conectamos com ela, ouvimos a fala de alguém, assistimos algo, enfim, a informação chega por vários canais. E passamos a acreditar naquilo. Ana, em algo, ela é a bússola. Então, ela dá o norte, ela dá uma direção. Tem algo errado com a crença humana? Olha, faz parte dessa experiência humana. Faz parte estarmos humanos. Então, a crença humana faz parte desse contexto de estarmos numa experiência na fisicalidade. Agora, o que nos cabe esclarecer aqui é que crenças estamos alimentando. Porque a verdade da vida, ela não precisa de crença para se sustentar. Ela precisa de espaço interno para ela se manifestar. E a crença humana, ela precisa da programação. Compreende isso? E a verdade, ela precisa de um espaço, de abrir um espaço interno para que ela possa se manifestar. Esse é um dos motivos que vocês recebem para casa a cada encontro. E mesmo às vezes não tem encontro, eu passo para casa para vocês. Por quê? É a vivência. É a vivência, essa experiência que vai abrindo esse espaço. Por quê? A ação, porque a vivência, porque as nossas células, as nossas bilhões de células, elas recebem a nossa informação de tudo que vivemos nessa existência e em outras também.
certo? Então, quais são os conceitos pré-concebidos, conceitos prévios com relação à cura? Que a cura é difícil, que a cura é um processo, que a cura... que mais? Me ajuda aí escrevendo sobre os conceitos prévios sobre cura que vocês já ouviram. Escreve aí para mim no chat. Que a cura dói, nossa, que a cura depende de fatores externos, que a cura é dolorida, que a cura é por merecimento. Gente, vocês são fantásticos. Meu Deus, que família. Que a cura é no tempo de cada um. Que só depois de doer que podemos resolver. Que é um sacrifício. Que é destino. Perfeito. Ótimo, estou satisfeita. Mas se quiserem continuar escrevendo, é bom que fica para o nosso arquivo. Que por ter vivido uma situação no passado seria mais difícil. Gente, olha quantas crenças o tempo cura. Olha quantos conceitos prévios a respeito da cura. E todos esses, assim, que vocês colocaram aí, ele não é ponte. Ponte liga, muro separa. Então, quando nós estivermos no nosso dia a dia, fazendo as nossas ações, pensando, falando, sentindo e fazendo, nós pergunta interna. Eu estou criando uma ponte. Ótimo. Eu estou criando uma ponte ou estou criando um muro? Então, através dos meus pensamentos, através da crença humana que eu carrego, eu estou sendo ponte ou estou sendo muro? A ponte conecta, o muro separa. Teve uma pessoa aqui que agora passou que determinadas situações e doenças não há cura, que você precisa estar em outro lugar, em outra situação para receber a cura. E uma das mais... Vou usar essa palavra. Posso usar essa palavra? Vou usar. Pegadinha. Que leva tempo, vem da compreensão, do aprendizado, sim. Da nossa absorção. Então, vamos lá. A pegadinha que eu ia falar, que eu vou falar, não ia, eu vou falar, ela tem relação com merecimento, tá? Merecer. Então, a jornada TOTUS vai te fazer perceber por você, na sua caminhada, através dessa troca que nós estamos fazendo aqui, que você já merece. Você já merece. E a questão é pertencer. O pertencimento é dentro desse contexto aqui nosso, tá?
O pertencer é quando, a que frequência eu pertenço? A que frequência eu pertenço nesse momento? Vou saber disso como? Observando o meu padrão de pensamento, observando o que eu falo para as pessoas e o que eu falo para mim mesmo, e o que está vibrando. O chakra cardíaco é um portal. Então, às vezes, eu já ouvi as pessoas me falarem assim, uma pessoa me falar assim, Rejane, poxa, mas eu penso tão positivo. Tá. Rejane, eu penso tão positivo, mas as coisas não tão legais para mim. Então, isso se chama dissociação, fragmento, incongruência, que é o quê? O pensamento está repetindo algumas coisas, tá pensando, mas o sentimento, porque o pensamento conduz e o sentimento cria, o sentimento, o sentimento manifesta. Então, o alinhamento energético, a cura energética, a jornada que nós estamos fazendo aqui é para fazer esse alinhamento. Para trazer essa abertura desse portal, esse bem-estar. Mas um não faz sem o outro. Então, o pensamento não faz sozinho, o sentimento não faz sozinho, a ação não faz sozinho. Nós somos esse campo que contém tudo. Somos um campo individual, com o nosso corpo, que é o nosso templo sagrado, com as nossas emoções sagradas, com os nossos pensamentos sagrados. Então, somos esse campo, e que contém todo o campo dentro, todo o universo dentro. Então, quando uma pessoa fala assim, quando ela acredita que a cura leva tempo. Vou falar sobre isso agora. A cura leva tempo. Tempo só existe na nossa dimensão. O que acontece é a pessoa e a consciência, a percepção dessa cura ainda não está clara. E a pessoa continua com hábitos do velho eu. Reclamar, julgar, criticar, apontar, lamuriar. Porque essas ações, essas atitudes, essas posturas, coloca a pessoa numa frequência. E uma frequência que, quando a gente fala de escala das emoções, são frequências densas, onde ela fica vulnerável. Aí, esse vulnerável que eu estou falando aqui é vulnerável no sentido de se perder ali do caminho sagrado dela. Que caminho sagrado é esse? É o caminho da cura,
é o caminho da compreensão, é o caminho da expansão, é o caminho absolutamente, acima de tudo, da verdade, porque é o caminho da luz. Então, o que acontece? Muitas vezes é isso, a pessoa recebeu a cura, porque a cura é instantânea e é imediata. Ela acontece no agora. Seja a cura de algo que aconteceu nessa existência ou em outra existência. Mas nós estamos no plano da fisicalidade. O que isso significa? Isso significa que o tempo na Terra ele existe, nós temos um calendário, nós temos esse calendário. Utilizamos. A cura se dá no agora. E esse tempo é o tempo de percepção. É como se plantássemos uma semente. A gente vai lá e planta a semente. A gente põe a semente na terra e vai aguando. E a própria frequência do crescimento, da expansão, já está lá se manifestando. E tudo isso para colocar que nessa jornada é muito importante, essencial, primordial que os pensamentos estejam alinhados com a frequência da cura. Ou seja, removendo todos os conceitos prévios que no lugar de dar sustentação e expansão, ele limita. E esse contato voltei. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo e estão me vendo agora? Sim. Ok. Rejane, Oi. Travou a partir dos pensamentos, esses pensamentos limitam. A partir daí a gente não viu mais nada. Maravilha. Então, esses pensamentos, eles limitam a nossa percepção da cura. Não é que ela não aconteceu. Quando nós chamamos, ela vem.
Quando nós pedimos, ela vem. E aí, se a pessoa continua com os hábitos do antigo eu, ela cria toda aquela situação novamente para ela. Então, vamos imaginar aqui esse exemplo que eu gosto de compartilhar, é o número de telefone. Quero falar com a Leia. Então, eu vou lá discar o número da Leia. A Leia vai atender e eu vou falar com a Leia. E vou me conectar com a Leia através desse número. Se eu discar um número diferente, vai atender uma outra pessoa, que não é a Leia. Então, o campo quântico, ele é impessoal. O que isso significa? Por exemplo, eu faço uma intenção de manifestar, uma intenção de resolução, uma intenção de cura. Ele recebe a comunicação e me devolve de acordo com a minha frequência. Ele não vai pensar, vou dar outra coisa para ela. Não é assim que funciona. Devido às programações do sistema artificial, não estava claro isso para algumas pessoas, de que a comunicação ela é direta e que essa comunicação é clara. Por isso, toda a aula falando de frequência, por isso toda a aula falando de vibração, por isso toda a aula repetindo a importância que tem da consciência observadora. Porque nós vamos fazendo afinação, nós estamos nos afinando com o campo quântico. Nós estamos nos afinando novamente com Deus. Estamos nos afinando novamente com o poder pessoal que habita cada um. Tá claro essa parte? Alguém quer fazer uma pergunta por escrito aí? E as perguntas, elas sempre são importantes porque a gente tem a oportunidade de E a pergunta também, maravilhoso, show, Mônica. A Mônica perguntou, então quer dizer que ninguém cura o outro? Tá, Vera, escreve para mim o que você quer que repita. Enquanto isso, eu vou falando da Mônica. A Mônica colocou assim, então quer dizer que ninguém cura o outro? Olha que pergunta que a gente tem uma oportunidade de clarear e expandir mais ainda a nossa consciência, tá? Ok. Todos somos um, porque estamos conectados no campo maior, certo? E cada
consciência que habita um templo sagrado, um corpo. Tem as suas escolhas, o seu caminho, o que muitas pessoas também conhecem como livre-arbítrio. Então, a partir do momento que eu escolho fazer me abrir para uma cura, é abertura, é permissão, é chamá-la. Vem, eu quero essa cura nessa área da minha vida. Eu quero essa cura nesse relacionamento aqui. Eu quero essa cura na área financeira. Eu quero essa... Aí, cada um, porque como você está observando você, então você sabe aonde você vai pedir a cura. Então, quando recebemos essa cura na nossa vida, acessamos essa cura na nossa vida, ela vai para o campo. E o campo se fortalece, ele se fortalece ainda mais e vai estar disponível para mais pessoas. Tem uma frase para isso. A minha cura é a sua cura, e a sua cura é a minha cura. Então, somos ponte, somos elo, canal. Deixa eu ler aqui a pergunta. A oração, a Leia, a oração funciona como meio de afinar nossos pensamentos e nossa emoção. Perfeito, é isso mesmo, tá? A oração, ela é o nosso instrumento poderoso para que a gente afine diariamente, a cada momento, a cada situação, a nossa relação, a nossa conexão com a inteligência divina. Amara, como posso de não me sentir merecedora para sentir? Às vezes justifico que... Olha que lindo, Mara. Na sua pergunta está a resposta. Então, assim, você quer se sentir merecedora, mas às vezes você justifica o padrão familiar. Aí pensa em procurar a constelação para assim resolver a situação. Estou me limitando dessa maneira e funcionando assim? Sim, tá? Como que o padrão de autossabotagem age? Justificando a dor, justificando aquela situação que não está legal. E para você, e para que cada pessoa... Porque, assim, se sentir merecedora, se sentir merecedor é tomar consciência de que já é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tudo que vem depois da justificativa é o padrão de autossabotagem. Mara, sim, você pode pensar isso se você quiser, mas se você quiser também fazer a constelação, você pode. Agora, o que é bom que você tenha bem claro no teu pensamento, no teu propósito, é pedir a cura, chama a cura e receba, e se permita receber. Porque como que o padrão de autossabotagem ele funciona? Quando você fizer a constelação, isso passa, aí você faz a constelação. Aí, se o padrão de autossabotagem ele ainda continua ali,
Aí ele fala que você tem que fazer uma outra coisa, e que você tem que fazer uma outra coisa, que você tem que fazer uma outra coisa. E aí nunca chega, nunca acessa essa cura. Porque tem uma forma de entrar, porque eu quero até fazer uma explanação ainda mais clara. Quem sentir vontade de fazer a constelação, faz. Mas a intenção que você vai para a constelação, ela é extremamente importante. Já vai sabendo que você recebeu a cura, que você já vai agradecendo as curas recebidas. É esse o nosso lugar de jornada. É esse o nosso caminhar. Quando nós entramos em contato com uma ferramenta terapêutica, com uma oportunidade de expansão, e que nós intencionamos isso, eu quero fazer tal curso, eu quero ler tal livro, eu quero fazer tal formação, a nossa atitude no caminho já é ir agradecendo as curas recebidas. Por quê? Porque isso enfraquece o padrão de autossabotagem. Ele vai perder o argumento. E conforme essa clareza chega para você, você vai começar a rir. Porque num determinado momento, parece que o padrão de autossabotagem é muito forte. Parece que ele é muito difícil de ser vencido. Mas quando temos essa clareza de propósito e da cura, começamos a rir do que ele nos fala. Você está de brincadeira, né, que você está falando isso? E ri. É para esse lugar que nós estamos aqui caminhando, que cada um de vocês, cada pessoa aqui está caminhando. Tá? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Perfeito, Cibele. Isso, perfeito, Mônica. A Cibele falou assim, então é só mudar o pensamento, mudando o pensamento, mudamos a frequência. Mudamos o pensamento, mudamos a frequência. Exatamente isso. Compreendeu. A Mônica trouxe assim, as crenças limitantes, as autossabotagens, são os muros para não receber a cura. Exatamente, Mônica. A expectativa reforça, sim, a autossabotagem. Por quê? A expectativa, ela gera um apego que saia exatamente daquela forma. Então, como nós trabalhamos com o campo? Como que nós nos comunicamos com o campo? Com intenção. Próxima aula é intenção, deixa eu colocar aqui. Vamos aprofundar na intenção. Tá? A expectativa é um padrão de frequência não alinhado com as frequências da luz e que ele gera desapontamento, frustração, ansiedade, depressão. Reforça o padrão de não autoconfiança. Então, vocês vão aprender a trabalhar com a intenção. Porque quem dá... Emitimos a frequência, tá? Emitimos a frequência para o campo, emitimos a nossa intenção para o campo, ele lê a nossa frequência e nos devolve. Através de uma situação. Aí, nós vamos olhar para essa situação de frente, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que o relacionamento está em desarmonia com uma determinada pessoa. Aí, a intenção é de harmonização, de resolução. A intenção real é essa. Então, nós emanamos essa comunicação
para o universo, para o campo quântico. E ele vai responder. Ele vai responder como? Como que é a resposta do campo quântico? Como que a gente faz a leitura do campo quântico? De acordo com a situação que está se apresentando. Exatamente como ela é. Uma coisa muito importante aqui para clarear. Não doure a pílula. Isso é coisa do padrão de autossabotagem. Olha para a realidade exatamente como ela é, sem dourar a pílula. Porque é isso que fortalece você. Sabe o que é dourar a pílula? Justificar. Justificativa é padrão de autossabotagem. Então, recebemos, vamos colocar aqui, recebemos aí a devolutiva, vamos colocar assim. Aparece a situação e nós vamos, então o que nós fazemos? Olhamos para a situação, sem dourar a pílula e falamos, tá assim. E aí, com isso, vamos afinando. É a constante afinação da nossa conexão com o campo quântico, com a inteligência divina. E essa jornada, e esse caminho, ele é um caminho de expansão. A afinação, ela vai trazer mais conexão, ela vai trazer mais resolução, ela vai trazer mais cura. Aonde a gente chama e aonde a gente permite que ela atue. Como limpar a expectativa? Reconheceu que é expectativa, sabe que é padrão de autossabotagem, né? A expectativa, ela tem uma frequência de não confiança, de falta, de ausência de autoconfiança em si e na conexão com o campo quântico. Então, como limpa? Percebeu a expectativa? Olhou para ela sem justificar, sem ter ansiedade, ela desaparece. Se ela voltar de novo, você vai olhar da mesma forma. Reconhecendo, eu vejo você, eu te vejo. Eu sei quem você é, que você está aí. Na comunicação, pessoal, como que a gente está aí de tempo? Põe aí para mim no chat. Que horas são? Meio-dia e 6, maravilha. Então, a gente está... Maravilha. Legal. Perfeito. Pergunta sobre a minha última fala, da expectativa. A intenção vai ficar para a próxima aula, tá? Porque é muita informação.
Me dá um exemplo você, Mara. Você tem exemplo aí, compartilha com a gente. Sim, por exemplo, assim, ó, eu estou fazendo esse curso, né? E eu nunca tinha pensado em viver sem expectativa. Então, a partir disso, eu penso que eu vou trabalhar várias questões em mim e vou sair. Para mim, isso é expectativa, né? É, digamos que eu estou colocando. Por exemplo, se eu estou imaginando que em mim tem algum, como você comentou, como eu comentei aqui, né, sobre o não merecimento, então, poxa, eu tenho essa oportunidade de curar isso. Isso é uma expectativa em relação até a própria aula, não? Até o próprio entendimento do que você está passando. Como que eu diferencio se isso é uma expectativa ou eu tive um outro exemplo de expectativa maior, assim, eu fui fazer uma compra de um produto e eu sou designer de interiores, e a pessoa, ela veio com uma planta baixa de uma cobertura e me falou, Mara, você é designer de interiores, que legal, eu tenho uma cobertura para fazer, e claro que eu vou querer fazer contigo, e era uma estratégia de venda dela, não era, ela não estava sendo verdadeira, e aí isso acabou me influenciando para eu fechar o negócio com ela. Então, isso eu vejo que para mim foi uma expectativa bem ruim, assim, né? De a pessoa elaborou algo e eu acabei entrando nisso. Então, eu vejo que são coisas diferentes, mas eu reconheço como expectativa, né? As duas situações. Gratidão, Mara. Então, vamos lá. A expectativa, ela... Estão me ouvindo, né? Ok. A expectativa, ela é da programação, ela faz parte da programação, ela faz parte do sistema artificial. Ela é uma criação humana, ela não é uma criação divina. A expectativa, ela envolve várias questões que deixa a pessoa cerceada de limitações. Então, ela, como bem colocou aqui como bem colocou a Maria Augusta, ótimo, vou pegar esse gancho aqui. Como saber que eu estou com expectativa? Sabendo que expectativa é o oposto de intenção. Então, a expectativa tem apego, a expectativa gera ansiedade. Entrei na ansiedade, estou com expectativa, estou apegado, e se o resultado não sair do jeito que eu quero, eu vou me frustrar. Intenção. Vou só fazer a introdução. É diferente da intenção. A intenção, eu estou consciente da minha conexão com o campo quântico, que tudo que eu reverbero e emito daqui, eu vou trazer de volta. Então, eu não preciso da ansiedade, eu não preciso do apego, eu não preciso da preocupação, nem da frustração, porque a intenção, ela é a consciência de cada um que sabe e que já sente que é o co-criador da sua realidade. Então, só para fechar aqui, a própria etimologia da palavra tá. A intenção
ela é além do pensamento positivo. Tá? Ela está além do pensamento positivo. Ela está no lugar de conexão com o campo quântico. A Lúcia aqui, expectativa é ter o resultado que determino, e quando não sai quando planejo, posso não perceber o que recebi. Boa pergunta. Então, para a gente fechar essa aula, trazendo clareza, ampliando com relação à expectativa. Expectativa quer dizer esperar que algo aconteça. Esperar que algo aconteça, espera é uma frequência de dúvida, é uma frequência de incerteza. A intenção é uma frequência de manifestação que vai se manifestar a sua intenção, seja ela de cura, de resolução nos relacionamentos, de prosperidade, de saúde e de paz. Pede. Aleia. Como desapegar? Pede a cura, chama a cura. Chama a cura. Sim, eu quero, né? Por exemplo, eu quero ser, eu estou, não sou, né? Eu estou apegada a determinada pessoa, a determinada situação. Esse apego não está fazendo bem, porque apego é uma frequência que ela não é fluida, certo? Ela é o apego, ele é uma frequência da ausência de confiança, da ausência de clareza, de co-criadores, do nosso poder de cocriação. Então, como que a gente faz o desapego? Chama a cura. Pede a cura. Tem essa situação aqui e eu quero a cura. Exatamente, Naya. Exatamente. Exatamente. Leia, ficou ok aí? Então, eu trouxe hoje a cura e a conexão com o campo quântico, porque muitos de vocês, durante o fim de semana, fizeram a vivência com a criança divina. E algumas outras pessoas ainda vão fazer. Compreendendo e expandindo a tua percepção com as informações que eu trouxe hoje a respeito dessa afinação e dessa conexão com o campo quântico, você perceberá as inúmeras curas que estão chegando na sua vida diariamente, não só nesse fim de semana, mas a partir do momento que você se conectou com essa egrégora.
nós estamos trabalhando intensamente no campo energético e amamos fazer isso. Teve uma pessoa que colocou, e ela fez uma boa colocação, quando eu falei, escrevam os conceitos prévios de cura que ainda existem, que a gente ainda acredita, que algumas pessoas acreditam e isso limita. E aí a pessoa colocou que a cura... Peraí. A pessoa, ela colocou muito bem aqui, peraí. E eu quero deixar essa reflexão. Não está aparecendo aqui para mim. Ah, ok. Que a cura tem que vir de fora. Então, a pessoa acredita que é só mudando o ambiente externo ou a situação externa que ela vai se curar. E a verdade é que acionamos essa cura dentro, chamamos ela para a nossa vida, falamos, eu quero, eu permito, eu recebo, eu quero agora. Porque toda mudança só acontece no agora, toda cura só acontece no agora. Então, é para o agora que a gente traz. E aí, essa manifestação, ela vai se reverberar nas realidades da nossa vida no dia a dia. Leia, boa pergunta. A Leia está perguntando por que ela sente dor, né, no peito, como se o chakra cardíaco, no chakra cardíaco. Isso é expansão, tá? Isso é expansão do chakra cardíaco. Não é sempre, em alguns momentos, ou quando eu estou meditando, ou quando eu estou aqui, começa a arder, a queimar. Tá, é isso que acontece, sim. É a expansão do chakra cardíaco, dá uma sensação de queimar, fica quente, se você colocar a mão, fica bem quente, tá? E isso é a jornada de cura. Ele está expandindo. O iceberg está derretendo. Né? E ele está expandindo e a gente sente fisicamente. A gente sente fisicamente. Então, nós trabalhamos no campo no campo quântico, que é na cura energética, dos nossos pensamentos, da nossa fala, dos nossos sentimentos, e vai se reverberar na vida material, na fisicalidade, no corpo e nas relações, em tudo que a gente está se propondo a trazer cura, tá? Mais alguma pergunta aqui no chat? Mais uma pergunta antes da gente encerrar? Obrigada pela ideia, pelas ideias que foram aqui, porque eu sempre pensava que eu sempre estava numa cura ou numa intenção à espera de algo, mas é um erro. A intenção é aqui e agora e realizar como se que tivesse acontecido, não é? Foi bom, eu gostei muito do que disseste. Foi muito bom e obrigada. Maria Gil.
A Roseli, nós nos acostumamos a decretar. O sistema de crenças instalado diz que não temos esse direito, que é desrespeitoso. Quando nos apropriamos, que decretamos, criamos nossa realidade. É, exatamente isso. A conexão com o campo ocorre pelo cardíaco, exatamente, porque o cardíaco é um portal, o portal com a luz crística, o portal com a luz divina. Ele é esse nosso chakra, nós temos esses 7 chakras. Nós temos os 7 chakras principais. Então, nós temos os 3 chakras base e os 3 chakras de linha de conexão com o céu. Então, nós temos 3 chakras base conectados com a Mãe Gaia e 3 chakras conectados com o céu. E quem faz esse caminho de reintegração, esse caminho de reconexão, é o chakra do meio, que é qual? O cardíaco. Então, ele é o nosso elo de harmonia, o nosso elo de reintegração. E, Roseli, na próxima aula que eu vou falar, a aula toda vai ser sobre intenção, então vai te clarear mais ainda essa questão do decretar, que é trazer, que é intencionar, né? Emanar para o campo o que a gente quer. E realmente, assim, tenham essa perspectiva clara que o merecimento da forma como ele foi colocado, ele limitou o alcance. Então, nós começa a colocar a tua perspectiva a partir de agora, desse momento, o teu pertencimento. Você é luz. Você é amor. Recorda. Tá? Vera, você quer falar? Pode falar. Não estou conseguindo aqui. Está me ouvindo? Tô te ouvindo e tô te vendo, linda. Tá bom. Obrigada, Carolina. Eu só queria deixar assim, um relato. Há uns anos atrás, eu comecei com uma doença autoimune, que não tinha cura, não tinha nem diagnóstico, sabe? Então, realmente, o que hoje é uma total remissão, mas, assim, é essa conexão que você falou, entendeu? É você se entregar a essa conexão, sem eu ter nenhum conhecimento disso, que eu tenho hoje em dia, que eu já caminhei um pouquinho, né? Mas, assim, essa conexão, esse elo, esse acreditar, certo? Que te leva a romper essas etapas difíceis que você tem na vida, né? Então, eu queria dar esse relato, que realmente a gente tem que se manter conectado mesmo e acreditando que você está recebendo, né? Que essa conexão está indo e voltando, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Super entendi, gratidão por essa partilha. É isso. E quando chega no corpo, eu até falei isso na aula passada, né? Quando chega no corpo, o nosso corpo ele fala, ele se comunica. Quando algo chega no corpo, é a última fase, é a última bandeirinha, é o último apito de falar: volta, 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 chega, assim, parou. E ele se regenera, porque foi interessante a Vera trazer essa fala, porque é o seguinte: tudo que eu estou falando aqui com vocês, vocês sabem. Eu só estou recordando. Porque num outro momento da minha vida, alguém também me ajudou a recordar.
e porque alguém ajudou ela a recordar. É essa a força da egrégora, é essa a força do coletivo. Tá? Então, o nosso corpo, ele se autocura, ele se autorregenera. Tá? Principalmente quando tomamos consciência e temos essa clareza de que mudamos a frequência a partir dos pensamentos. Nós saímos de uma frequência e vamos para outra frequência. É a volta para casa. Então, como que a gente sabe? Agora não dá. A gente, quando sente ansiedade, angústia, tristeza, sentimentos de desarmonia, pode checar os seus pensamentos. Vai lá no pensamento. Você se conectou com alguma frequência, pensou algo e começou. Então, esse é o exercício diário que nós vamos fazer, porque isso vai dando mais clareza. E aí, como andar de bicicleta, como dirigir um carro, vai se tornar natural, porque essa é a nossa natureza. O que eu estou falando aqui, o que eu estou compartilhando aqui com vocês, não é algo novo, inovador, que é a nossa natureza que ficou esquecida. Por que ficou esquecida? Porque nos afastamos da fonte, nos desconectamos da natureza. E quando a gente se desconecta da natureza, a gente fica aí perdido, né? Então, para fechar mesmo agora, porque senão eu entro no outro assunto e a gente vai 2 horas de aula, então vamos ficar com 1h30 hoje, né? Quando nós vamos lá, pegamos uma sementinha, e plantamos essa sementinha, a semente da fruta. Pensa aí na fruta que você quiser. Aí nós colocamos aquela semente lá dentro da terra. E aí todo dia a gente vai colocando água ali, porque nós estamos cuidando dela. Nós estamos nutrindo aquela semente. Estamos fazendo a nossa parte de colocar água. E ainda assim, se a gente não coloca, chove. Então, tenha na sua perspectiva, a partir de agora, que a mesma força criativa de expansão e de construção que movimenta essa sementinha para ela crescer, virar um fruto, para essa árvore crescer, é a mesma da nossa natureza, do nosso corpo, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. É a mesma força, não é uma força diferente. Tá bom? É isso. Eu vou colocar
essa aula de hoje lá no YouTube, no link privado, só para os participantes, só para a nossa família TOTUS. O vídeo anterior, nós descobrimos qual foi o problema que deu e já subimos outro. Tá ok. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, a hora que esse tiver baixado, eu vou colocar o link lá no grupo. Aí eu vou colocar da aula 2, da aula 3, da nossa aula 4 hoje. Tá bom? Ok. E qual vai ser o nosso para casa de hoje? Nosso para casa de hoje vai ser estar de olho, observando quando há expectativa no diálogo, não entra no desmiuçar, não entra. Porque eu quero te convidar para que você faça a conexão, que você perceba a conexão que tem entre o que você pensa e o que você sente. E aí, anota. Então, assim, por exemplo, se você está se sentindo ansiosa, angustiada, é uma preocupação ali, vai vir para o cardíaco, vai vir para a emoção. Então, faça esse exercício a partir de agora, ou seja, nós avançamos. Antes a gente estava olhando, observando os pensamentos, falando das emoções, e agora nós vamos juntar esse para casa. Sentiu angústia, sentiu medo, medo de quê? Não doura a pílula, não dourem a pílula. Nossa, eu tô com medo de ser julgada. Nossa, eu tô com medo... medo do julgamento das pessoas, Leia. Medo do julgamento das pessoas. Tá? E aí vocês vão fazer essa anotação, tá? Não precisa discutir, não precisa nada, é anotar. É anotar. Porque com isso, cada vez mais, a cada momento, a cada situação, você vai perceber o quanto que você muda a frequência instantaneamente. E sobe nessa escala, tá bom? Gratidão pelo encontro de hoje, gratidão pela conexão, gratidão pela pergunta. As perguntas revelam o nível energético que vocês estão, e isso me deixa muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Muito feliz, tá bom? Então, até quarta. Gratidão. Um lindo dia para vocês aí, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Beijo. Boa Beijo. semana para todas. Antônio. Todos.